Miss Brontë, um romance, de Juliette Gale. Como diz o seu subtítulo, trata-se de um romance. A gente poderia considerar esse livro como uma mistura entre biografia romanceada, que é, só que não acompanha a vida da Charlotte desde a infância. A gente tem menções, né, flashes da infância dela aqui, de uma forma literária, né? E aí acompanha mesmo a vida dela já na vida adulta, da vida adulta até o seu falecimento, que é muito comovente. E uma mistura também com um pouco de romance histórico, porque você tem o contexto, que a autora faz aqui, a contextualização, e você tem a impressão que você está vendo aquelas paisagens do interior da Inglaterra daquela época. Isso é muito bacana. Você, em alguns momentos, pode fechar os olhos e visualizar aquilo, e quase por instantes, não dura muito tempo, mas por instantes você se enganar e pensar que você está lendo um romance daquela época. Por que eu disse que não dura muito tempo? Porque quando você chega mais adiante e você vê que a autora está, né, especialmente no terço final do romance, entrando assim em detalhes, ainda que com base em indícios, dos quais eu já vou falar, mas entrando em detalhes que não teria como um romance do século XIX escrever, né, deixar isso por escrito num romance do século XIX, não ia aparecer esse tipo de coisa. Você tem em alguns momentos essa sensação dela estar procurando captar aquele clima, aquela atmosfera, aquele local, né? Aquele ambiente em que as irmãs Brontë, a Charlotte, a Emily e a Anne, viveram. Né? Que é aquela região muitas vezes descrita de uma forma assim rude e de uma beleza selvagem, né? E que quando chegava certos períodos do ano, né, de inverno e tudo, vinha aqueles ventos gelados e que se você não se cuidasse muito ou tivesse uma saúde mais frágil, você podia ficar doente e morrer, né? Como acontece aqui. Que a autora vai se basear em vários documentos e em fatos para escrever esse romance, né? Mas, como ela coloca nas notas finais, ela se baseou muito nas cartas da Charlotte, que nos últimos 25 anos foram finalmente publicadas em livro. Parece que a edição original tem 3 volumes, com toda a correspondência da Charlotte Brontë, que ainda não havia vindo a público assim, na íntegra, né? Você tinha citações, às vezes, de cartas dela. Mas todas as cartas, integralmente, para todo mundo poder ler, não. E aí ela utilizou e ela fala nas notas finais sobre isso, né? Todo o material que ela usou, as biografias que ela consultou da Charlotte Brontë e das suas irmãs, da sua família, né? E aí ela escreveu esse romance, se baseando nisso, e utilizou inclusive cartas dentro do romance. Ela coloca em vários momentos cartas da própria Charlotte, que foram cartas que a Charlotte realmente escreveu, não são cartas inventadas pela Juliette Gale, né? Para dar um tom bem próximo da voz da autora, né? E a gente sente a voz da Charlotte de umas outras maneiras aqui dentro, eu achei. O fato dela colocar às vezes nos lábios da personagem Charlotte Brontë certas frases que se ajustam perfeitamente àquilo que a gente sabe da vida da Charlotte e aquilo que a gente lê das opiniões dela, daquilo que ela sentia e pensava através dos seus romances, né? Especialmente através do que pensavam e sentiam as suas heroínas. E aquilo que elas falavam também em alguns casos. Não é um romance que evite a tragédia, mas eu não encontrei, eu não percebi que a Juliette Gale use aquelas frases de efeito fácil, né, lacrimogêneas, que parecem escritas para o leitor chorar. Eu não percebi, mas é realmente um romance que comove, porque os fatos são esses, né? A Charlotte sofreu várias perdas na infância e onde o romance se detém na vida adulta, né? Ela perdeu o irmão, o único irmão homem, né? Ela perdeu as 2 irmãs, primeiro a Emily, depois a Anne. E a parte final você tem o falecimento da própria Charlotte. E aí foram momentos que eu tive que parar de ler e chorar, que eu não conseguia ler, não estava dando para ler, de tanto que eu chorava e soluçava. E é um romance que impressiona também, porque às vezes a gente tem a impressão que a Gayle captou aquela persona da Charlotte apaixonada, né?
aquela criatura apaixonada de sentimentos muito intensos, ainda que debaixo de uma rédea, uma contenção, né? Um controle grandes, que a gente vê na Lucy Snow, que a gente vê na Jane Eyre, né? Nas suas heroínas. Mas você sente em alguns momentos essa paixão e que parece que a autora do romance incorporou, inclusive quando ela busca reproduzir aqui a figura do marido da Charlotte, né, o Arthur Nichols, que não tinha nem para mim uma impressão, eu não tinha para mim assim uma impressão boa dele, pelo pouco que eu tinha ouvido falar, que eu ainda não li uma boa biografia da Charlotte Brontë, eu tinha referências esparsas, né? Mas eu acho que essa má impressão que a gente tem do Arthur, de que ele não teria sido um marido tão bom assim para Charlotte, vem por causa da primeira biógrafa da Charlotte, né? A Elizabeth Gaskell, que fez apenas uma entrevista com o Arthur, como a Gayle conta aqui, né? Depois que a Charlotte havia morrido, mas parece que essa entrevista correu tão mal que a Elizabeth Gaskell não voltou mais, não continuou entrevistando o Arthur para escrever a biografia da esposa dele, né, que ele havia perdido. E aí eu tenho a impressão que essa visão, né, esse sentimento ruim, né, esse encontro desagradável que ela teve com o Arthur, né, no único encontro que ela teve com ele, deve ter aparecido na biografia e nos dado essa imagem através da história da literatura, que eu já vi outras pessoas falarem isso, que o Arthur não teria sido um bom marido, né? Mas os indícios, segundo a Juliet, são que ele foi, né? E ela disse que outras coisas a gente não sabe muito sobre o Arthur, assim, o que ele sentiu nesse ou naquele momento, e que aí ela soltou mais a sua imaginação. Mas que ela julga que ela conseguiu fazer justiça, reabilitar, né, o Arthur Nichols através desse romance, que ela acha que ele merecia isso. Se os indícios são de que ele realmente era tão apaixonado pela Charlotte Brontë, a gente pode perdoar muitas coisas. E é essa paixão dele, que lembra tanto a paixão de alguns dos personagens dos romances da sua esposa, que torna tantas vezes a leitura de Miss Brontë tão comovedora.